vai conseguir crédito rural? O Banco do Brasil vai dar crédito rural para você, produtor, produtora rural? O que os bancos vão exigir e quais as alternativas a essa nova política de dificultar o crédito, o acesso ao crédito do produtor e da produtora rural decorrente do aumento da inadimplência? Quer saber o que isso vai impactar a sua vida? O que está acontecendo e por que está acontecendo? Fica com a gente até o final. Mas se você chegou nesse vídeo direto, eu estou te chamando a atenção que esse vídeo é o parte 2, tá? Nós fizemos o parte 1, onde nós analisamos os números do Banco do Brasil e o porquê que chegou nessa mudança de política, tá? Então, se você quiser, pausa aqui, vai lá, assiste o parte 1 e volta aqui. Você pode ver esse vídeo também direto, porque eu vou falar de matriz de risco e vou analisar o porquê que o crédito vai ficar mais difícil. Mas fica a seu critério. O que importa é que você esteja conosco no parte 1 e no parte 2 até o final. Beleza? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do quadro Seu Direito no Agro aqui no canal Rocha Mazo no YouTube. Direto e reto, desempenho do Banco do Brasil e perspectivas para 2026, parte 2. Matriz de risco, né? O que é uma matriz de risco, né? Pegamos a análise inicial daquilo que o banco coloca de premissa, de base, onde ele começa a analisar os seus números para ver se ele está performando bem, se ele não está performando bem. Isso serve para o banco, serve para uma empresa, serve para você no seu orçamento diário da sua vida. Quais são as matrizes de risco? Onde eu estou em risco? Onde o meu capital está em risco? Onde o meu dinheiro está em risco? Então eu criei uma matriz chamada de FACE, tá? Para facilitar a compreensão, né? É um modelo analítico de organização dos vetores críticos de risco de crédito no balanço bancário, especialmente no contexto do Banco do Brasil e sua exposição ao agronegócio, tá? Isso aqui é voltado especificamente para o agronegócio, tá? A FACE é um framework operacional para leitura de deterioração financeira que mostra como um problema setorial do agro se transforma em pressão contábil, PDD, projeção de devedores duvidosos e, por fim, de deterioração estrutural, qualidade do ativo, tá? Então, eu criei aqui um código RC Agro, RC PDD, RC Qual, de qualidade, né? Risco setorial, provisão, qualidade dos ativos, deterioração da carteira rural, o primeiro, impacto contábil da deterioração no segundo e a sustentabilidade estrutural no terceiro. Vamos lá para a gente entender? São 4 pilares, tá? Primeiro, matriz de risco de crédito, né? A FACE, ponto crítico no balanço. O que ela faz, né? Ela é um código variável, indica a fonte do risco do crédito no agronegócio, né? Aqui na parte de cima. Se o Pedro puder passar ali o cursor, Pedro, mostrando ali que é a primeira barrinha em cima ali, ó. Isso, aí, ó. Tá vendo? Qualidade do ativos, NPL, índice de cobertura, fontes, e a fonte é a métrica do balanço, tá? Inadimplência mais provisões em agro, né? Essa segunda aqui, o PDD, né? Provisões gerais, acumulado versus o guidance, né? A mudança de política. A fonte são os relatórios trimestrais do banco, tá? Resultados e análises de mercado. Acumulado, relatórios trimestrais e a cobertura Balance Sheet Metrics, que é aqui a parte de baixo. Infelizmente, às vezes eu tenho que usar algumas expressões em inglês que o mercado usa. Senão alguém do mercado vem aqui, vê o vídeo e fala assim, tá falando bobagem. Não, eu estou usando a linguagem que eu conheço e que o mercado também conhece. Então, risco agro, inadimplência mais provisões do setor rural, resultado em análise de mercado. Então, você vê aqui que o risco menor é o número 1 e o risco maior vai até o número 6. Então, na primeira ali, nós estamos no risco mediano, né? A qualidade dos ativos. Já as provisões já chegam no 4 e a inadimplência no rural chega no 5, tá? Então, nessa gradação, o agro mostra a matriz de risco mais vulnerável dentro da análise do banco, tá? Essa matriz e essa análise foi retirada dos números apresentados pelo Banco do Brasil, tá? Ela tem fonte nos números do próprio Banco do Brasil. Não inventei nada, eu só criei e transformei isso em algo visual para você entender uma contabilidade gigantesca, umas análises financeiras muito grandes
eu estou tentando traduzir isso para você entender que o risco aumentou, o banco mudou a sua forma de enxergar e classificou a carteira de agro como a mais perigosa que ele tem dentro da sua estrutura, tá? Matriz de rentabilidade, a mesma coisa, de 0 a 6 na linha horizontal e os 3 pilares ali, né? Você vai olhar aqui, né? Métrica de benchmark, inside, ROI, retorno sobre patrimônio líquido, essas expressões que eu acabei de falar, o histórico versus o guidance, né? A mudança de política, a eficiência operacional, o crescimento da carteira segmentada entre PF, PJ e agro, direcionamento do crédito, o dividend yield, né, que é a distribuição dos lucros, né, histórico pré-crise versus pós-crise e a política de retorno ao acionista, né. Então você olha aqui o dividend yield benchmark pré-crise versus pós-crise e a política de retorno ao acionista. Nós estamos aqui no 2, né. Então nós temos aqui algo bem conservador, né. Já no crescimento da carteira PJ, PF Agro e o direcionamento estratégico do crédito, ela está no nível 4. Como o Banco do Brasil é o maior operador do crédito rural no setor, né, bancário, isso aqui costumava ficar perto do 6, ela está aqui no 4, que mostra uma retração, tá? E o ROI, retorno sobre patrimônio líquido, benchmark histórico e a eficiência operacional também está aí na metade, 50%, que mostra uma reordenação, uma nova política de um pouco de freio para verificar de fato o que está acontecendo, tá? Para você entender de forma didática, tá? De repente, com muita coisa ali, né? O que esse cara está falando, como é que isso funciona, né? Então é assim, a matriz de rentabilidade de capital organiza os principais indicadores que mostram como o banco gera lucro e sustenta a sua estrutura de capital, tá? Então lá na matriz de rentabilidade de capital. O RN-ROI mede a eficiência operacional, indicando quanto o banco retorna sobre o patrimônio líquido investido. Ele faz toda a sua operação e vê quanto que ela tem de lucro, quanto que ela dá de retorno, quanto que é o lucro líquido operacional, outra sigla LLO, tá? O RN Crédito avalia o crescimento da carteira, nas carteiras de pessoa física, jurídica e agronegócio, revelando o direcionamento estratégico do crédito, para onde o banco vai vetorizar o seu dinheiro de acordo com o risco que ele encontrou e está a encontrar. O RN Div analisa o dividend yield, retorno sobre as ações, né? Você que tem papel do banco, você é acionista, qual o retorno que você vai ter nisso, comparando períodos pré e pós-crise, mostrando a política de retorno ao acionista. Em conjunto, a matriz permite identificar se o banco está em fase de expansão, estabilidade ou contenção de capital. Então, olha lá, né? Pode voltar o vídeo, olha ali a matriz para você entender, e aqui está explicando como ler aquilo ali para entender basicamente que o banco atravessou uma crise e está mudando a sua política e vai impactar diretamente a carteira que deu mais problema, a que você precisa, produtor, produtora rural. Vai ficar mais difícil. Já está mais difícil, tá? Não tende a melhorar. No curto prazo, pelo menos não. Matriz estratégica, né? Código de fator interno e externo, comentário, disciplina de crédito, menor apetite ao risco, THR agro, pressão no setor rural, externo impacto material no banco, OPP taxa, cenário de juros externos. Então, você vai ver aqui também na primeira, também 4, cenário de juros externo, possível estímulo ao crédito e redução do custo de capital. Depende da taxa Selic, tá? É aquilo que a gente falou da redução. O THR agro, que é a pressão no setor rural, o impacto material no balanço e o aumento da inadimplência e das provisões. Também está aqui em 5, quase no máximo. E a disciplina de crédito interno, menor apetite ao risco, controle de concessão e provisão, está na metade, mostrando que o banco está com menos apetite de risco e vai controlar as concessões e as provisões para, especialmente, a carteira agronegócio. Agora você pode concluir comigo, né? Desempenho operacional. O lucro surpreende, mas a sustentação da qualidade é frágil, como a gente viu no primeiro vídeo e agora nessa matriz. Agronegócio, ponto central de pressão e risco, principal vetor de provisões e deterioração. Estratégia de 2026, recuperação gradual, foco, disciplina e mitigação de risco. Dividendos, retorno ao acionista em segundo plano nesse ciclo e eventos extraordinários impactando o reforço, que teve o impacto do reforço no FGC, retirando liquidez e potencial de investimento. E a gente continua com o pernilongo aqui que eu acabei de pegar.
Organizando as matrizes e apresentando a mensagem deste vídeo, né? Resultado do quarto trimestre, matriz de risco com foco no agro, visualização de lucro, visualização de impacto e risco. Deterioração da carteira agro, de baixo para cima, quase no máximo. Provisões em PDD, 4/5. Crescimento da carteira 2026, 3/5. E restrição de dividendos, 3/5. Também na metade, basicamente, do que se esperava. Então, aqui eu explico um pouco, né? Na matriz 2, a exposição do agro, o banco na carteira, aqui está o ponto central do estudo. O Banco do Brasil é estruturalmente mais exposto ao agro que seus concorrentes. Portanto, a deterioração rural impacta o banco de forma desproporcional. Nós vimos isso durante 2025 inteiro. Banco, lucro, dividendos, impactos extraordinários e capital retido. No caso do banco, baixa o lucro, menos dividendo, 5 bi para a FGC, pressão na carteira, cria o que chamamos de ciclo de contenção operacional. Interconexão sistêmica, aqui é onde o estudo ganha profundidade, né? Para o produtor rural brasileiro, o Banco do Brasil tende a ficar mais conservador, renegociações podem ficar mais seletivas, o custo implícito do crédito pode subir, vai subir, os bancos privados podem ganhar mais espaço relativo, porque com menos pressão da inadimplência, ele pode tomar mais risco, né? Então, operações que o Banco do Brasil pode negar, pode ser aceita por outros bancos, mas com esse ambiente, em todos eles vai ter a exigência de garantias, como eu tenho visto no dia a dia aqui na operação de clientes e de pessoas que eu atendo. A análise de risco individual será mais criteriosa. Produtores desorganizados não vão acessar crédito mais. Pode ouvir o que eu estou dizendo. Vamos sair da superfície e entrar no que realmente importa: estrutura de balanço, liquidez, capital regulatório e instrumentos defensivos. O ponto central não é o lucro, é o capital regulatório e a liquidez estrutural, tá? Quer entender um pouco o que é liquidez, né? Quando a inadimplência sobe, o banco aumenta a provisão. A redução do lucro é natural. O lucro menor gera geração orgânica de capital, né? Diminui a geração orgânica de capital porque está dando menos lucro. O capital é a base para a expansão da carteira, né? Tem que ter capital para poder emprestar, tem que ter dinheiro para poder emprestar. Liquidez não é só caixa, né? É capacidade de emprestar sem violar Basileia, né? Eu vou explicar aqui o que é Basileia, né? É o indicador que mede se o banco tem capital suficiente para suportar os riscos que assume ao emprestar dinheiro. É uma regra internacional. Então, eu sou um banco, eu quero emprestar dinheiro, mas eu preciso mostrar que eu tenho capital suficiente para, se eu não receber de parcela do dinheiro que eu emprestei, eu consiga garantir quem me emprestou dinheiro para poder girar a minha atividade, né? Indicadores que passam a ser monitorados, né? O LCR, Liquidity Coverage Ratio, que é a razão de cobertura de liquidez, né? A linha de liquidez. Capital nível 2, né? Que é o capital principal do banco, formado basicamente por patrimônio líquido e lucros retidos, usado para absorver perdas inesperadas. E o capital principal, CET1, é a parcela mais sólida do capital do banco, composta por ações ordinárias e lucros retidos, utilizado como primeira linha de defesa contra perdas, né? Então, tudo isso aqui são análises contábeis do banco que vão dizer dá ou não dá dinheiro para alguém. Basicamente é isso aqui, e tudo isso aqui é analisado internamente à exaustão pelos melhores economistas do Brasil e do mundo, tá? Estruturação de capital. O Banco do Brasil tem alta exposição ao agro, como você sabe, eu acabei de dizer, papel de executor da política pública, né? De crédito agrícola, que está lá na Lei 8.171, né? Que criou a Política Agrícola Nacional, e participação relevante em crédito rural subsidiado, aquele dinheiro que chega mais barato lá do plano safra, né? Quando a carteira agro deteriora, aumenta o risco ponderado do RWA, pressiona a Basileia e exige mais capital próprio. Então o banco tem que pôr mais dinheiro dele, tem que desmobilizar mais dinheiro para garantir a liquidez, tá? Se o capital não cresce, retém lucro, reduz dividendo, emite instrumentos híbridos e reduz crescimento de carteira. Emite instrumentos híbridos para captar recursos para poder fazer frente e emprestar, tá? Política de contenção de risco. Reprecificação do crédito com spread maior, mais juro. Garantias mais robustas. Hipoteca, alienação fiduciária, CPR com garantia, penhor, todas essas características e modalidades de crédito. Mais exigência documental. Tem que estar bem
amparado em documentos, o produtor precisa se organizar mais, cada vez melhor para ter crédito. Impacto no crédito ficando mais caro, aprovação mais difícil, o que reduz para o banco a exposição setorial, diminui o crescimento da carteira rural, limites por cultura e região, restrição a produtores mais alavancados. Então, é o efeito sistêmico. Pequenos e médios produtores mais pressionados é o impacto direto dessa nova política do Banco do Brasil e dos outros bancos também. Exigência maior de garantias, como eu disse, CPR com mais garantias e tudo mais, seguro agrícola obrigatório e vinculação de recebíveis, né? Pode ter lá a venda da sua produção, o banco pedir esses créditos para te dar o dinheiro, né? Menor liberdade operacional. Alongamento seletivo, o banco pode alongar dívidas estratégicas e negar prorrogação generalizada, o que já está acontecendo já faz algum tempo. Produtor com governança e números organizados tem mais vantagem, isso é decorrência, isso é óbvio. E é por isso que a gente bate tanto na tecla que você, produtor, produtora rural, precisa se organizar o quanto antes. E nós estamos aqui para te ajudar a fazer isso. Securitização e transferência de risco. Instrumentos que o Banco do Brasil pode usar. Ele pode emitir mais letras de crédito do agro, mais certificados de recebíveis do agro, mais fundos de investimento em direitos creditórios do agro, cessão de carteira, né, vendendo carteira de título podre, renegociando para que outros cobrem, venda de créditos problemáticos, também na mesma linha de tirar a inadimplência, vender para alguém, declarar o prejuízo e desprovisionar dinheiro, o que faz com que o objetivo tire um risco do balanço e libere o capital. É isso que acontece quando o banco está pressionado, né? O ciclo sistêmico agora com o capital, né? O Banco do Brasil não está em crise, está em modo defensivo estrutural, porque a crise veio do agro, bateu na porta do banco, atrapalhou os seus números e agora ele está se estruturando de forma diferente. Quando o banco público entra em modo defensivo, o crédito fica mais seletivo, natural, o crédito subsidiado fica mais disputado, é mais gente querendo aquele dinheiro que está lá, porque muitos foram negados, né? Tem mais competição. A governança do produtor vira o diferencial, se você buscou ter uma gestão mais adequada, você sai na frente, e a sua estrutura societária passa a importar e muito para o banco. Impacto direto no agronegócio. Vamos lá falar exatamente o que vai acontecer e que está acontecendo com você, produtor, produtora rural. Produtores organizados conseguem alongar, prorrogar dívidas, renegociar com melhores margens e conseguem crédito. Produtores alavancados e desorganizados, maior risco de execução das garantias, dificuldade de rolagem e migração para crédito cada vez mais caro, né? Onde precisamos monitorar trimestralmente, né? Porque a cada 3 meses o banco apresenta seus números. O índice de Basileia do Banco do Brasil, o PDD segmentado em agro, as provisões, crescimento da carteira rural, se vai ou não vai crescer, o spread médio do crédito rural, a taxa de juro média, e a evolução da inadimplência a cada 90 dias. E se esses 5 vetores melhorarem, o ciclo vira, né? É a expectativa que se tem, né? Aí a gente tem a fonte de dados aqui no final do vídeo, né? Que a gente sempre traz para você. E como fechamento, respondendo a pergunta do início, o crédito rural vai ficar mais seletivo, com mais garantia e direcionado a produtores e produtoras mais organizados. E é exatamente por isso que eu quero que você guarde aí na sua agenda tão concorrida. Estou falando com você aqui nesse sábado, ou você pode estar vendo o vídeo no domingo, na segunda, na terça, seja lá o dia que tiver, mas dias 2, 4 e 5, às 20 horas, você não pode fazer mais nada. Você vai agendar o nosso webinário, 3 dias, 3 lives, ao vivo comigo, 20 horas, completamente grátis, onde eu vou te ensinar tudo isso que a gente já fala aqui nos vídeos, mas voltado diretamente para as dívidas que você pode ter, como gerenciar dívidas, como lidar com as dívidas que você tem no agro, como estruturar essas dívidas de uma forma mais adequada para que você possa sair disso e se manter produzindo, e como acessar crédito mesmo endividado. Como você estrutura, como você demonstra para quem você quer tomar crédito que você está num processo de melhoria da sua gestão, de melhoria do seu trabalho, para que você gere uma confiança em quem vai te dar dinheiro e você consiga pegar
recursos para tocar a sua atividade, mesmo estando endividado. Nós vamos mostrar o caminho, como isso acontece. O que nós chamamos de caminho do crédito rural. Descubra você, junto comigo, como ter acesso a crédito rural, mesmo sendo um produtor endividado. Esteja convidado, convocado, convocada, convidada a estar conosco nesse dia. Eu, Pedro, Lucas, Pedro Rocha e todo o nosso time vai estar online, ao vivo com você, ok? Espero que você tenha gostado. Se inscreva no canal, agradecer a todo mundo que está se inscrevendo. Nós batemos mais de 7 mil inscritos. Nosso canal não tem nem um ano, né, Pedro? E a gente já está com esse número maravilhoso. Tudo orgânico, tudo grátis. Nós fazemos grátis e vocês devolvem para nós com audiência. Isso é maravilhoso, né? É satisfatório, né, tá aqui gravando um vídeo desse e sabendo que vai mudar e ajudar você, mudar a sua vida, transformar você. E para transformar ainda mais, esse webinário e o que vem por aí vai te ajudar com certeza. Então, clica aqui na descrição do vídeo, né, que você tem o entregável, né, aqui também, né, tem o link. Se você não pegou no vídeo parte 1, pega aqui no parte 2. Tem aqui a comunidade para você se inscrever, clica aqui no link, né, que está aqui no vídeo e comenta esse vídeo, compartilha, ativa o sininho, deixa o seu like, se inscreve no canal, siga as nossas redes sociais, vira nosso seguidor lá no Instagram, Facebook, TikTok. Temos cortes menores de vídeos lá, se você não tem muita paciência para vídeo longo. De repente você pode pôr naquela velocidade, né, Pedro, 1,5, né? Minha voz vai ficar mais engraçadinha, mas dá para você também. Se você não tem muito tempo, você pode ver o nosso vídeo numa velocidade mais rápida. Mas o que importa é você estar aqui com a gente, beleza? Fica com Deus, um abraço. Te vejo na próxima, especialmente dias 2, 4 e 5 de março. Tô te esperando. Um abraço.